Temer nomeia alvos da Lava Jato para cargos do primeiro escalão. Essa notícia é do dia 12 de maio de 2016. A gente vai entender um pouco mais sobre essa equipe do Michel Temer, novo presidente do Brasil, presidente interino, né? E as consequências, por exemplo, que essa nomeação para ministros, né, eles passam a ter um fórum privilegiado e daí vão ser julgados pelo Supremo. A gente vai dar uma olhada lá no Supremo, o que acontece quando a turma golpista é nomeada, então, para ir ser julgada no Supremo. Tá bom? A gente vai fazer uma reunião aqui das principais notícias relativas a isso, sendo que esse tema é muito abrangente, não dá para fazer num vídeo só, mas vamos lá. Antes de tudo, pessoal, eu queria dizer o seguinte, dei uma pausa aí na elaboração de vídeos, aí, criação de vídeos, primeiro porque essa coisa de fazer vídeos da forma que eu faço, ela exige um certo tempo, porque a gente estuda o contexto das coisas e não simplesmente uma notícia. Então é uma notícia dentro de um contexto, né? E esse contexto ele precisa ser pesquisado, isso demora um tempo. E daí eu estou viajando pelo Brasil, fazendo alguns trabalhos e não tive tempo de fazer isso, já que o canal ele precisa de notícias, a ideia é fazer notícias todos os dias, mas ele não é a atividade principal, né, que eu faço. Então eu peço desculpas aí a várias pessoas aí que esperam que receber esses vídeos diariamente, mas agradeço, aproveito também para agradecer muitos comentários bacanas que eu vi aí, pedindo novos vídeos e insistindo, pô, quando é que vai ter vídeo novo? Então isso é bastante estimulante. Então hoje estou aqui no hotel e estou fazendo um vídeo aqui para vocês, tá certo? Prometo que assim que a situação regularizar, a gente volta a produzir vídeos aí também diariamente. Mas o canal não vai parar, isso é um projeto para longo prazo, e a gente vai estar sempre acompanhando porque acredito que o Brasil precisa de mídia alternativa e esse movimento ele tem que ser feito cada vez mais estimulado porque para que a gente não fique refém da mídia brasileira, que como vocês viram em outros vídeos, é uma mídia que deturpa fatos e conduz e manipula. E antes que toda a população vire gado de manobra, a gente começa a produzir também um jornalismo investigativo. Pois bem, voltando aqui, lembrando aí que também você pode assinar o nosso canal para ficar informado sobre todas as coisas que estão acontecendo dentro dos contextos, tá? E que o nosso canal não tem censura, portanto você pode ficar à vontade para fazer o comentário que você quiser, mesmo sendo você um hater. Pois bem, vamos lá. Temer nomeia alvos da Lava Jato para cargos do primeiro escalão. Romero Jucá, Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves assumem ministérios. Com nomeação, os dois últimos passam a ter foro no Supremo Tribunal Federal. O presidente da República em exercício, Michel Temer, anunciou para sua equipe 3 ministros PMDBistas alvos da Operação Lava Jato. Passam a integrar o primeiro escalão do novo governo, senador Jucá. Bom, e aqui vamos resumir logo, você vai ficar com o link aí da notícia para você ler completamente. É interessante que no discurso do Temer ele já fala que a Operação Lava Jato é importante para o Brasil e não deve ser interrompida. E daí ele já começa dando foro privilegiado para 3 investigados. No caso, o Romero Jucá, que é senador, já tem isso, mas os outros 2 não. Então ele já começa meio que dando um golpe na Lava Jato, porque enfraquece isso. Como é que agora o herói nacional aí, o Moro, vai investigar as pessoas se elas têm foro privilegiado? Não dá. Então você já tirou 2 peixes lá de dentro. Engraçado é que essa era a maior reclamação deles em relação ao Lula, né? Que o Lula não poderia ser ministro porque é suspeito e poderia vir a ser investigado na Lava Jato no tempo da nomeação. E esses não, eles estão sendo investigados. Tem acusação concreta contra eles, não é que nem o Lula era uma suspeita que ele seria dono disso ou daquilo. Esses aqui não, eles têm envolvimento concreto. Em outros vídeos a gente vai ver isso. Mas, estranhamente, os nossos batedores de panela em exercício aí de todo o país, ninguém bateu panela para isso. Quer dizer que para esse aqui pode. Então é aquilo que a gente chama de justiça seletiva. A mídia está comentando aqui, no caso do Estadão também, é uma mídia golpista, ele está comentando aqui, até porque não tem como esconder isso, né? Mas a gente vai estar acompanhando. Bom, o que acontece quando essa turma vai ser então julgada no fórum privilegiado e chega lá e encontra gente do Supremo, e a gente sabe que o Supremo está acovardado de fato, e não só acovardado, tem gente no Supremo que fecha os olhos literalmente para determinado tipo de corrupto e vive em vigilância para outros. É o caso aqui do
Gilmar Mendes suspende coleta de provas em investigação sobre Aécio. O Gilmar Mendes, ele tem uma coisa que é tão contra a corrupção, que isso é um absurdo, que a presidente fez isso e não sei o quê. Vocês precisam entender isso aqui. Ele suspendeu a coleta de provas. Ou seja, ele não quer mais que investigue o Aécio. Com todas as acusações do Aécio sobre Furnas e tudo mais, ele simplesmente diz: não é mais para investigar meu amigo Aécio. O ministro do Supremo Tribunal Federal havia autorizado o inquérito para investigar o senador Tucano. A investigação se refere a suspeita de corrupção nas estatais de Furnas. Quer dizer, é um cara extremamente protegido por essa cúpula. A mesma cúpula que assumiu o governo do Brasil agora. É PMDB e PSDB. O Aécio é praticamente o líder aí desse golpe que foi dado aí no Brasil. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal suspendeu nessa quinta-feira, dia 12 de maio de 2016, portanto também ontem, tá? Coleta de provas de uma investigação. Tá, é importante isso aqui, tá, pessoal? Ele suspendeu, não foi o processo, foi a coleta de provas. Ele não quer mais que se investigue nada sobre o Aécio Neves, tá? Ele enviou o Rodrigo Janot, tinha mandado, e a gente inclusive fez um vídeo aqui sobre isso, que o Janot tinha mandado isso. Só que o que comentou no outro vídeo? A nossa desconfiança de que isso não leva a nada, porque essa turma é protegida. Aqueles coronéis de antigamente, eles voltaram agora, só que agora eles estão no comando do poder. Antes eles estavam meio que espalhados, agora estão no comando do governo brasileiro. Tá certo? Vamos entender, o link vai ficar aí com você vai poder ler melhor isso aí. E aí vamos entender um pouco mais sobre um outro, quem está envolvido nesse golpe, que é que o Ministério, diante do Ministério da Barra Pesada de Temer, Bicudo e outros artifícios do golpe tenta lavar as mãos. Ele sabe que ele promoveu um golpe. E daí ele fala aqui o seguinte, o Hélio Bicudo. O jurista se declara muito feliz ao perceber que a iniciativa de 3 cidadãos indignados com a corrupção e incompetência de Lula, Dilma, obteve sucesso. Continua. Vamos acabar essa publicidade aqui. Continua. Mas com a mesma liberdade e o mesmo sentimento patriótico, devo exterminar minha preocupação com as recentes notícias sobre a formação do novo governo. O povo brasileiro foi às ruas para repudiar a cleptografia comandada pelo PT, não foi às ruas para sofrer mais um desapontamento. Bom, aí o Cristóvão Buarque, que também votou a favor do golpe, no mesmo dia escreveu: ficou estranho um ministério sem mulheres, sem representantes de minorias e sem movimentos sociais. Miriam Leitão foi na mesma linha: ministério só de homens é retrocesso de década. Também foi outra que apoiou aí, né, essa situação. Bidu, eu achei interessante esse parágrafo aqui, tá? Eu vou até aumentar aqui a tela para que vocês também vejam e entendam por que eu coloquei esse link aqui sobre a equipe de ministério aí do Temer, que também tem ligação. Ele diz o seguinte, a página aqui do DCM: crianças vítimas de traumas e inocentes úteis têm o direito de se surpreender, adultos não. Bicudo, Cristóvão e Miriam não têm o direito de se surpreender, eles ajudaram a criar o caldo da cultura golpista, estavam no script que Temer assumiria a reboque de sua gangue, o PMDB, esperavam Churchill. Entendeu? Então é isso que a gente coloca aqui. As pessoas hoje que vão dizer: não, nós tiramos ele e aí não sei o que, no novo governo, não sei o que, estamos tristes. Isso é mentira, pessoal. Isso é só você sendo realmente muito inocente para acreditar que o Temer, aliado com quem ele estava aliado, e ele mesmo, que ele também está inelegível, ele faria um governo de combate à corrupção. Isso era mentira, estava muito claro. E hoje não vai ter desculpa para os que apoiaram isso. Sabe? Não dá para dizer: realmente ele não sabia. Não tem como isso. Tem internet hoje para quê? Você poderia ter investigado o Temer, a vida do Temer, a coisa da corrupção dele, a vida dos ministros, dos apoiadores, que era que a gente estava falando muitas vezes no canal, mas a preguiça foi maior e a manipulação midiática correu solta aí na cabeça dos golpistas, que agora estão vendo, alguns estão começando a falar alguma coisa, mas não vai ter perdão nem piedade aqui, não vai ter entendimento para esse pessoal não. A gente vai pegar, sim, pesado aí com os apoiadores desse golpe. O nome deles entrou para a história brasileira como apoiadores do golpe. E diferente de 64, hoje a gente tem internet. A gente vai cuidar para que isso fique eternizado
os nomes dos apoiadores do golpe que houve no Brasil. Hélio Bicudo é um grande símbolo aí desse golpe que foi feito no Brasil. Tá? Temer disse que chamou... Aí, bom, aqui os sensacionalistas, lembrando que isso aqui, o sensacionalista, como o nome já diz, né? Ele só faz sensação mesmo. Mas eu achei interessante a notícia, e para quebrar um pouco aqui o clima tenso, sensacionalista diz o seguinte: Temer diz que chamou ministros já envolvidos com a corrupção para não ter surpresa depois. Que é a questão da Operação Lava Jato. Não, bom, já pode ser que meus ministros sejam encontrados na Lava Jato, eu já escolho logo o pessoal da Lava Jato, que é para não ter surpresa e a gente conseguir, desde o início, fazer o governo que a gente quer. A intenção fica clara aí. Mas isso aqui, pessoal, lembrando, é uma brincadeira aqui do sensacionalista, que eu vou também deixar o vídeo, o link aqui para vocês. E uma pequena amostra de um novo ministro aí, que foi nomeado pelo Temer. Tá, essa notícia... Não, desculpa, peço desculpa porque essa notícia aqui é de 2014, tá? Então ela não vale agora. Novo ministro de Transporte foi condenado por roubar merenda. Essa não vale. Bom, de qualquer maneira, né, a gente vai estar acompanhando isso daí. Peço desculpas aí a vocês pelo tempo, né, que a gente ficou sem publicar, mas vez por outra a gente vai estar retomando essa atividade aí. Um grande abraço e até a próxima notícia.